Mas se eles decidirem destruir o Irã, seja por meios convencionais ou de outra forma, então o Irã destruirá tudo, porque isso seria uma questão existencial. E esses países todos se tornariam parte da guerra contra o povo iraniano. Portanto, o mais inteligente seria que os países da região do Golfo Pérsico dissessem aos americanos para irem embora. E o mais inteligente seria Trump declarar vitória e voltar para casa. E que países de todo o mundo pressionassem o regime sionista e o regime em Washington para que acabassem com sua agressão. Não é apenas contra o Irã. Neste momento, eles estão realizando ataques aéreos em todo o Líbano. Estão arrasando cidades. Estão tentando criar outra Gaza no sul do Líbano e em Beirute. E o Ocidente está de acordo com isso. Os europeus, os americanos e a mídia ocidental. Todos estão de acordo. Estão virando o rosto, como sempre fazem. Olá, pessoal. Eu sou Lena Petrova com um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje, tenho o grande prazer de receber o Dr. Mohammad Marandi. O Dr. Marandi é professor de Orientalismo e Literatura Inglesa na Universidade de Teherã. Ele participou das negociações nucleares entre os Estados e o Irã, que levaram à assinatura do JCPOA-EO em 2015. Professor Marandi, bem-vindo de volta ao programa. É ótimo tê-lo conosco novamente. Embora eu desejasse que as circunstâncias não fossem tão trágicas. Muito obrigado. É um grande prazer estar no seu programa. Deixe-me começar perguntando sobre você e sua família. Estamos vendo muitas imagens apocalípticas dos Estados Unidos e de Israel realizando ataques em todo o Irã. Conte-nos o que você tem visto em Teherã nas últimas 2 semanas, desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram seus ataques, e o que está acontecendo no terreno que as pessoas fora do Irã provavelmente não percebem. Bem, no primeiro dia, depois que os Estados Unidos bombardearam a escola primária em Minab, matando 168 meninas, e algumas dezenas de professores e funcionários da escola, o governo fechou todas as escolas e universidades. Então, minhas aulas foram canceladas. E com o incentivo do governo, muitas pessoas deixaram Teherã. A cidade está muito menos movimentada, e tem estado assim nos últimos 12 ou 13 dias. Basicamente, desde 1 ou 2 dias após o início da guerra. Por exemplo, hoje mesmo, atravessei a cidade de carro para encontrar algumas pessoas e cheguei bem rápido. Não havia trânsito pesado. Além disso, há muitos bairros densamente povoados. Hospitais foram bombardeados, escolas foram bombardeadas. O prédio central da Sociedade do Crescente Vermelho foi bombardeado. O Centro Nacional de Emergência, que atende aos socorristas, também foi bombardeado. E a lista continua. Os americanos e israelenses têm tentado destruir o tecido da sociedade. Eles também bombardearam delegacias locais para criar caos e realizam muitos ataques duplos em todo o país e em Teherã. Um dos meus amigos testemunhou um desses ataques duplos na Praça Ferdowsi. Um conhecido meu, jornalista de um veículo estrangeiro, foi a outra praça onde isso aconteceu e entrevistou pessoas que lhe contaram a mesma coisa. Então é uma guerra criminosa, mas o foco está em atacar pessoas. E na sexta-feira, ontem, tivemos um grande comício em Teherã e em todo o país. Fizemos manifestações em apoio à Palestina, porque era a última sexta-feira do mês do Ramadã no Irã. Eles realizam esses encontros e manifestações em todo o país, em apoio ao povo palestino. Portanto, um comício muito grande foi realizado ontem em Teherã, apesar do fato de que muitas pessoas já haviam deixado a cidade, como mencionei antes, mas havia multidões enormes, provavelmente mais de 1 milhão de pessoas. Elas se reuniram em solidariedade. E eu estava naquele comício. Desculpe, eu também estava naquele comício. Eles bombardearam o comício. E uma mulher foi morta, uma manifestante que protestava contra a guerra, em apoio ao povo palestino,
e em apoio à Constituição e à República Islâmica do Irã. Ela foi assassinada no ataque aéreo deles. E isso não recebeu nenhuma atenção na mídia ocidental. Eu não acho que na história da humanidade, talvez eu esteja errado, mas não acho que um comício jamais tenha sido bombardeado com mísseis. Então é aqui que estamos. A principal razão pela qual os americanos e israelenses estão bombardeando alvos civis é, em grande parte, porque estão frustrados por não terem conseguido destruir as bases subterrâneas de mísseis, as bases de drones e as fábricas subterrâneas que produzem as principais necessidades militares do Irã. Portanto, esses são atos de vingança. Eles bombardeiam de manhã. Isso. Às vezes eles fazem bombardeios em tapete, o que é uma visão bastante extraordinária quando você presencia. As imagens no centro de Teherã, quando você olha, digamos, das áreas montanhosas da cidade e vê o bombardeio acontecendo, são chocantes. Todas aquelas casas e blocos de apartamentos tomados pela fumaça. E então, é claro, houve o ataque à refinaria e aos centros de armazenamento de petróleo, que causou uma catástrofe ambiental. Todo o céu sobre Teherã escureceu. E depois tivemos chuva negra caindo. Minha tosse, que eu já tinha antes desse ataque, piorou muito desde então. E quem sabe quem vai acabar desenvolvendo câncer por causa disso. Então eles têm efetivamente realizado o que equivale a um ataque químico. Há ataques aéreos contra manifestantes, ataques químicos, ataques duplos, bombardeios a hospitais. É impressionante o que esses dois regimes são capazes de fazer. Vimos vídeos de iranianos celebrando o dia de Quds em 13 de março, como você acabou de mencionar, e você disse que também estava nas ruas com o povo, em apoio à Palestina, é claro. O presidente iraniano Pezeshkian foi visto simplesmente caminhando pela rua, conversando com as pessoas ao seu redor. Há vários vídeos disso no X, para quem ainda não viu. Também vi vídeos do ministro das Relações Exteriores, Arahe. Ele estava fazendo a mesma coisa, conversando com jornalistas, conversando com o povo. Vou incluir um vídeo disso também quando editar a entrevista. E claro, depois os Estados Unidos e Israel começaram a bombardear o povo. Mas o que acho que chocou tantos observadores ocidentais foi que os iranianos não fugiram, não se via ninguém começando a fugir. Então fale para nós sobre como os ataques ao Irã, essa agressão, essa guerra de escolha lançada pelo governo Trump e pelo primeiro-ministro Netanyahu, não é ser inelite uma sociedade tão adversa era. Bem, você está tocando em um ponto muito importante. Além do presidente e do ministro das Relações Exteriores, o chefe do Judiciário e o presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional também estavam nas ruas. É realmente impressionante. Nas últimas 2 semanas, desde o início da guerra, todas as noites, as pessoas têm saído em diferentes cidades para se reunir. Grandes aglomerações. E em Teherã, isso acontece em cerca de 20 bairros diferentes. Eu publiquei alguns desses momentos no meu canal do Telegram, logo no início, para que as pessoas pudessem ver. Quero dizer, só em Teherã, se você juntar todos eles, as multidões provavelmente têm um tamanho semelhante ao do comício do dia de Quds. E é toda noite. Em algumas das filmagens que se vê, os Estados Unidos ou o regime israelense estão disparando mísseis contra a cidade e as pessoas não se movem. Por exemplo, em alguns trechos é possível ver os sistemas antimísseis ou antiaéreos em ação. E mesmo assim, ninguém se mexe. Homens e mulheres mantêm sua posição. Ninguém foge. Durante a manifestação na sexta-feira, quando houve o bombardeio, como as pessoas verão nas imagens se você as mostrar, todos permaneceram firmes. Eles simplesmente continuaram entoânticos. Isso tem acontecido dia e noite, todas as noites, e às vezes durante o dia, quando há programas ou eventos, há 2 semanas. Uma das coisas que acho mais impressionantes é que ficamos sem líder por 1 semana. De acordo com a Constituição,
Após a morte e o martírio do Ayatollah Khamenei, um conselho de 3 homens ficou encarregado do país até que o novo líder fosse eleito. Durante esse período, as forças armadas estavam revidando. Em Teherã, as lojas estavam abertas. Não havia escassez de pão, comida ou gasolina. Nedap se bezpečnost para o bezpečnit navismo. To the gas station to get gasoline. It wasn't crowded. So during that whole week, it was basically. Então, durante toda aquela semana, foram basicamente as pessoas que mantiveram o Estado unido, enquanto os líderes do país se reorganizavam, se preparavam e decidiam como avançar nessa guerra de agressão. Está muito claro que sem o povo e o enorme papel que desempenharam, não estaríamos onde estamos hoje. Uma das coisas interessantes é que as pessoas estão muito confiantes de que Trump será derrotado e Netanyahu será derrotado. E nos comícios, você vê, por exemplo, em Teherã, quando houve o ataque, homens e mulheres que nunca haviam vivenciado uma guerra antes. Eles não se abalaram, permaneceram firmes e continuaram caminhando. Nunca vi nada parecido em toda a minha vida, nem em vídeo, e claro, muito menos com meus próprios olhos. Foram 2 semanas extraordinárias. But it has been an extraordinary 2 weeks. Absolutely, and very tragic as well. Absolutely horrific images. Absolutamente, e também muito trágico. Imagens absolutamente horríveis vindo do Irã. Tenho que dizer que há alguns acadêmicos ocidentais que apontaram que ataques aéreos, na verdade, servem para unir as pessoas. Eles unem a população que sofre essa agressão contra o agressor. E é exatamente isso que estamos vendo no Irã. Claro, isso apenas mostra que a campanha dos Estados Unidos, e para ser mais preciso, a campanha SOS Israel, no Irã realmente não faz sentido. Especialmente considerando que havia negociações de paz e o bombardeio, o ataque inicial, ocorreu em um sábado antes da próxima rodada de conversas que estava marcada para a segunda-feira seguinte. Isso só mostra como não faz sentido e como o Irã é colocado em uma posição em que precisa se defender. Sort of Iran is put in a position to, of course, defend itself, and it does have a right to defend itself according to international law. E de fato tem o direito de se defender de acordo com o direito internacional. Qualquer país soberano tem. Há especulações de que os militares dos Estados Unidos e de Israel estão usando o IA para mira e ataque sem a devida supervisão humana. Por exemplo, nos primeiros dias da guerra, vi relatos sobre um parque em Teherã chamado Parque da Polícia, que não tem relação com a polícia como instituição. No entanto, ele foi bombardeado, e claro, a escola em Manab também. Imagens recentes do Google Maps mostram que era uma escola, não uma instalação usada para qualquer outro fim. Então, o que você acha sobre o uso de IA? E você tem visto mais evidências disso em todo o Irã? Yes, in the case of that park, I think it is. Sim, no caso daquele parque, acho que provavelmente foi, porque eles bombardearam o parque mais de uma vez e bombardearam pessoas que estavam no parque. E como você bem apontou, isso não tem nada a ver com a polícia. O parque foi chamado de Parque da Polícia em homenagem à corporação. Assim como outros parques no país são chamados, por exemplo, Parque dos Artistas ou Parque das Mulheres e assim por diante. Mas no caso da escola Manab, acho que é um pouco diferente, né? Porque aquilo foi a primeira onda de ataques. E essa escola existia havia cerca de uma década. Os primeiros alvos geralmente são bem escolhidos e decididos com antecedência, porque é a primeira onda, e eles querem causar o máximo de dano possível à vítima. Foi uma guerra de agressão. Então, pessoalmente, acho que as chances de ter sido intencional eram muito altas. The chances that it was intentional were very high. And these were children of naval officers. E essas eram crianças de oficiais da Marinha. E eu acho que havia muita malícia e rancor envolvidos nisso. Mas você sabe, o tempo dirá. A campanha, na verdade, não tem ido muito bem, porque muitos dos ataques aéreos atingem lugares que não têm nada a ver com nada. Há indícios. Bem, o melhor exemplo que posso dar é aquela delegacia de polícia. Mas, novamente, mesmo quando se pensa em IA, o motivo pelo qual acredito que o ataque a Manab foi intencional, mesmo que tenha feito parte da primeira onda, é porque essa primeira onda provavelmente foi conduzida de forma diferente. Se você se lembra, em Gaza eles usaram um aplicativo, ou desculpe, acho que era um aplicativo, não tenho certeza, algo chamado Find Daddy ou algo assim.
was an app, I'm not quite sure, Find Daddy or something like that. And they would wait for Hamas. E eles esperavam que membros do Hamas, da resistência ou da Jihad Islâmica fossem para suas casas ver suas famílias e filhos, e então os atacavam para poder matar a família inteira. Portanto, não é como se a IA fosse necessariamente usada para ser mais precisa e realizar ataques de precisão contra, digamos, alvos militares. Ela pode ser usada para ser mais precisa ao matar civis inocentes ou para criar o máximo de terror. Porque é exatamente disso que se trata o choque e pavor desde o início. E o ataque ao Irã foi um tipo de choque e pavor. As pessoas estavam cuidando de suas vidas pela manhã, no primeiro dia, no sábado, e de repente houve explosões ao redor delas na cidade de Teherã. Ou seja, você sabe, isso é para criar terror. A intenção é fazer as pessoas congelarem de medo. Mas não funcionou. E isso apenas, como você disse antes, mostrou que os iranianos sempre foram um povo unido, ao contrário do que a mídia ocidental gosta de dizer. A mídia ocidental, é claro, está capturada pela oligarquia e, portanto, não é tão diferente assim das elites políticas. Seja The Guardian, The Times, The New York Times ou Breitbart, realmente não faz muita diferença quando se trata de império. Um pode ser mais sofisticado e o outro mais bombástico, mas os sentimentos são muito parecidos. Eles sempre tentaram afirmar que a República Islâmica do Irã é impopular, que é desprezada. Mesmo assim, acabamos de ter o aniversário da Revolução em 11 de fevereiro, e houve enormes concentrações em todo o país. Em um estado altamente impopular, as pessoas podem se unir em torno da bandeira. Mas o que vimos no Irã foi muito além disso. O fato de as pessoas saírem às ruas sob bombardeios, segurando fotos do líder que foi martirizado, e do novo líder, não é apenas um ato de união em torno da bandeira. Elas estão basicamente colocando a si mesmas e suas vidas em risco para apoiar o líder. O mesmo líder que o Ocidente afirma ser profundamente desprezado pelo público. Então, de modo geral, eu diria que tudo o que as pessoas aprenderam sobre o Irã pela mídia ocidental ou pelos livros e manuais de história ocidentais, elas deveriam desaprender. O mesmo vale para o mundo árabe, porque os meios de comunicação financiados pelo petróleo e pelo gás desses regimes do Golfo Pérsico, que estão no campo americano, vêm demonizando o Irã e os iranianos há 47 anos também. O que eu acho que emerge desta guerra é que o povo iraniano tem sido muito digno, muito resiliente, muito heróico, homens e mulheres, e que todos os estereótipos e a propaganda sobre o Irã foram basicamente desmentidos se alguém tem acompanhado de perto os acontecimentos das últimas semanas. Com certeza. Muito poucas pessoas aqui no Ocidente sabem que os acontecimentos atuais remontam a... Foi em 1953, quando Mossadegh foi deposto. Ele foi deposto porque queria que o Irã mantivesse uma parte de sua receita do petróleo, em vez de entregá-la à Grã-Bretanha. Pelo que entendo, e por favor me corrija se eu estiver errado, ele queria que o Irã ficasse com 50%. O que se seguiu foi um golpe orquestrado pela CIA que instalou o Shah. E claro, sabemos o que aconteceu depois disso. Mas muitas pessoas não percebem o quanto os Estados Unidos e Israel intervieram na região, o que causou a instabilidade e os próprios acontecimentos que estamos vendo se desenrolar hoje. O interessante é que em 13 de março, Donald Trump fez outra escalada e anunciou no X que os Estados Unidos haviam bombardeado a ilha de Karg. Relatos indicam que os Estados Unidos bombardearam instalações militares, deixando intactas as instalações de petróleo na área. No mesmo dia, o secretário de Estado Pete Hegseth aprovou o envio de fuzileiros navais norte-americanos.
A ilha é responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irã e aproximadamente 2% do suprimento global de petróleo. Portanto, trata-se de um território extremamente importante. O Brent já está sendo negociado acima de $104 por barril, e é seguro dizer que qualquer observador entenderia que tomar a ilha bloquearia as exportações de petróleo do Irã, claro, mas também significaria menos petróleo no mercado global, mais instabilidade e, em última análise, preços mais altos do petróleo no mundo todo, aumentando a inflação para os consumidores dos Estados Unidos. Professor Morandi, o senhor poderia nos falar sobre o valor estratégico da ilha de Karg para o Irã e como uma tomada ou um ataque a esse território impactaria os mercados globais de energia? Bem, primeiro, acho que devo destacar que quando o primeiro-ministro Mossadegh foi deposto em 1953, por meio de um golpe anglo-americano, isso é algo bastante interessante. Se você voltar e olhar os jornais daquela época, 1951, 1702, 53, durante seu mandato, quando ele quis nacionalizar o petróleo, verá que ele foi demonizado exatamente da mesma forma que a República Islâmica do Irã é demonizada hoje. O mesmo tipo de linguagem, a mesma desinformação e as mesmas distorções nas reportagens existiam naquela época para retratá-lo de maneira muito sombria, muito negativa. E isso basicamente serviu para preparar o terreno e mobilizar a opinião pública para o que quer que fosse necessário fazer para derrubá-lo. E por 2 décadas e meia após ter sido deposto, a mídia ocidental não teve problema algum com o Shah do Irã. Ele era muito despótico e tinha uma polícia secreta treinada pela CIA e pelo Mossad, ou Shin Bet. Depois, novamente, após a Revolução, o mesmo tipo de linguagem ressurgiu, exatamente como vimos na época do primeiro-ministro Mossadegh, antes do golpe. Com relação à ilha de Karg, este é um caso muito curioso, porque a maior parte do petróleo da Europa é exportada por meio dessa ilha. Mas o problema é que se os Estados Unidos tentarem tomá-la, isso se tornaria extremamente perigoso, pois o Irã a teria ao alcance de seus mísseis de curto e médio alcance, além de seus drones. E é uma ilha plana. Então, esse seria um grande problema. Acho que haveria muitas baixas americanas. O segundo é que, se eles tomarem a ilha, não poderão exportar nenhum petróleo, porque os iranianos controlam o Estreito de Hormuz. Eles já fecharam o Estreito de Hormuz antes, e os iranianos controlam um lado de todo o Golfo Pérsico, além de várias ilhas no Golfo. É por isso que se chama Golfo Pérsico. Assim, o Irã pode destruir facilmente qualquer navio, qualquer petroleiro ou superpetroleiro no Golfo Pérsico. Se alguém observar o comprimento da costa, perceberá que nada pode se esconder das capacidades de defesa militar iranianas. E já estamos vendo que petroleiros que desobedecem às ordens do Irã estão sendo atingidos. Então, nenhum petróleo conseguiria sair. As tropas dos azuris estariam sob intenso fogo, e isso elevaria ainda mais o preço do petróleo. O petróleo do Irã ainda está sendo exportado para a China, mas outros petroleiros da Arábia Saudita, dos Emirados, do Kuwait e do Catar não conseguem mais partir. O motivo pelo qual o Irã impede esses petroleiros de sair é que esses países abrigam bases dos azuris que foram e continuam sendo usadas para atacar o Irã. Na verdade, eles até disparam mísseis HIMARS a partir desses países. Aviões também sobrevoam essas áreas. Eles concedem aos americanos acesso ao seu espaço aéreo e às suas bases aéreas, e no caso da Arábia Saudita, para atacar o Irã. Portanto, o Irã basicamente vê todos eles como cúmplices. E agora o que eles fizeram tornou as coisas ainda mais complicadas, porque permitiram que os americanos deixassem suas bases e se escondessem em portos, hotéis e outras partes de seus países e cidades. Então os iranianos agora estão furiosos, e isso está causando ainda mais caos nesses países. Em vez de dizer aos americanos para irem embora,
dizendo: olhem, vocês afirmam ser neutros, mas não são, porque os americanos estão matando iranianos usando o seu território. Se eles realmente quiserem que isso acabe, tudo o que precisam fazer é dizer aos americanos para deixarem as bases e encerrarem a ocupação dessas bases na região do Golfo Pérsico. A situação melhoraria muito. Seria muito mais difícil para os americanos atacarem o Irã, porque teriam bem menos opções, e não haveria motivo para conflito ou retaliação por parte do Irã. Mas eles escolheram o caminho inverso. De qualquer forma, voltando ao que você está dizendo, se os americanos atacarem a ilha, isso interromperia uma parte da produção global e pioraria a situação do mercado de petróleo. Mas isso não mudaria o quadro geral. O quadro geral é que o Irã fechou todo o Golfo Pérsico porque bloqueou o Estreito de Hormuz. E isso vai derrubar a economia dos Estados Unidos se eles não encontrarem uma solução razoável. Essa solução razoável seria encerrar a guerra e criar fatos concretos que assegurem aos iranianos que isso nunca mais acontecerá, entre outras coisas que eles teriam de fazer. Do que você espera que se responda aos ataques? Os ataques na ilha. Na ilha Hark. Bem, os iranianos já disseram que os Emirados foram usados para realizar esses ataques e que vão retaliar. Eles também afirmaram que, como os americanos estão usando diferentes partes do país fora de suas bases para atacar o Irã, eles vão mirar nessas áreas. Pediram ao povo dos Emirados que deixasse essas regiões, incluindo os portos e outros locais. Os americanos estão ativos, portanto, a retaliação pelo que aconteceu em Hark será realizada contra ativos americanos nos Emirados Árabes Unidos nas próximas horas e possivelmente nos próximos dias. Vários estados do Golfo já declararam força maior, como sabemos, devido a interrupções em suas instalações de petróleo. E após os ataques dos Estados Unidos à ilha Hark, como acabamos de discutir, voltar a considerar alvos de infraestrutura petrolífera nos estados do CCG está novamente em pauta, o que, é claro, afetará os mercados de energia de forma muito severa. O Irã indicou que não atacará bases militares dos Estados Unidos localizadas nos estados do Golfo, é menor que essas bases para usar ataques contra o Irã primeiro. Acabei de ver um vídeo hoje de manhã de um lançador HIMARS, fabricado nos Estados Unidos, disparando mísseis contra o Irã a partir do Bahrein. Então, claramente, essas coisas estão acontecendo, e o Irã está bem ciente disso. Fale um pouco sobre o equilíbrio entre gerenciar as relações com os vizinhos do Irã, alguns dos quais, como o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, permitem que os Estados Unidos usem seu território para lançar mísseis contra o Irã. E o direito do Irã de se defender e retaliar contra agressões. Como o Irã enxerga esse equilíbrio entre esses dois interesses? Bem, sabe, na verdade, é mais do que apenas esses dois países. Os sauditas estão permitindo que os Estados Unidos usem suas bases aéreas. Os aviões de reabastecimento estão baseados na Arábia Saudita. Eles decolam de lá, fornecem combustível aos bombardeiros americanos para atacar alvos iranianos e depois os ajudam a retornar à base. Os jatos precisam ficar longe o suficiente do Irã para que o país não possa atingi-los com mísseis. Então, essas aeronaves cuidam do reabastecimento. Os sauditas estão muito envolvidos nisso. E se você se lembra, houve um caso em que 3 jatos americanos foram abatidos no espaço aéreo do Kuwait, bem perto da fronteira iraniana. Over Kuwaiti airspace, very close to the Iranian border. The Iranians say they downed them, and the Americans. Os iranianos dizem que os derrubaram, e os americanos dizem que foram os kuwaitianos.
O que eu não acho que seja melhor, porque isso sugeriria que os sistemas de armas americanos não são muito bons quando se trata de fogo amigo. Provavelmente a narrativa iraniana está mais próxima da verdade. Mas o ponto é que aqueles aviões estavam sobrevoando o espaço aéreo do Kuwait. É por isso que foram abatidos no Kuwait. Então, está claro que todos esses países estão envolvidos na guerra, e isso torna a situação muito difícil para o Irã. Porque, por um lado, esses países dizem somos neutros, mas, por outro, estão muito envolvidos na guerra, estão claramente ajudando. E aqueles mísseis HIMARS que você mencionou, aquele vídeo foi publicado pelas Forças Armadas dos Zetawis. Em outras palavras, eles foram muito abertos sobre o uso do território desses diferentes países para atacar o Irã com mísseis, e continuam fazendo isso. Portanto, este é um grande problema, um problema central. E é por isso que o Irã está revidando contra esses países. Claro, há casos em que esses países foram atingidos, seus ativos de petróleo ou gás, e os iranianos disseram, não fomos nós. E se você se lembra, Tucker Carlson disse que agentes do Mossad, ele mencionou isso há uma semana ou algo assim, talvez um pouco mais, foram presos na Arábia Saudita e no Catar, agentes que queriam realizar atentados à bomba nesses dois países. Então a crença aqui é que, em alguns casos, houve operações de bandeira falsa destinadas a criar ou aumentar as tensões entre os países da região. Mas, no fim das contas, os iranianos não têm escolha. Não têm outra opção a não ser revidar. E não é apenas, como eu disse antes, que as bases dos Estados Unidos estão sendo usadas. Agora, os americanos, para se protegerem, deixaram essas bases e estão atacando a partir de outras partes desses diferentes países. E esses governos permitem que eles façam isso. Então os iranianos estão dizendo, vejam, vocês não podem querer tudo ao mesmo tempo. E sabe, nós temos um histórico com esses países. Esta não é a primeira vez. Durante a década de 1980, quando o Ocidente incentivou Saddam Hussein a atacar o Irã, eles o ajudaram amplamente e até lhe forneceram armas químicas. Eu sobrevivi a 2 ataques químicos. Esses mesmos países que agora estão ajudando os americanos deram a Saddam Hussein centenas de bilhões de dólares para lutar. Aquela foi outra guerra de agressão. Após a guerra, quando Saddam invadiu um de seus benfeitores, ele invadiu o Kuwait, as relações do Irã com esses países começaram a se normalizar e o Irã os perdoou, apesar de tudo o que haviam feito. As pessoas se lembram disso, especialmente os iranianos mais velhos, que viveram os anos 1980, e quando veem o que esses países estão fazendo hoje, essas ditaduras familiares, isso os deixa muito irritados. O Irã agora tem um novo líder, Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei. Como suas políticas e sua direção geral diferirão das de seu falecido pai? Ou você espera que seja basicamente o mesmo, uma continuação das políticas de seu pai? Bem, sua primeira declaração, sua primeira mensagem, saiu há 3 ou 4 dias, e as pessoas podem vê-la em seu Facebook, canal do Telegram ou conta no Twitter. Tenho certeza de que ele tem contas, um site e outras coisas. Foi lá que vi sua declaração. Acho que haverá um forte elemento de continuidade. Ele tem 56 anos, é um estudioso religioso de alto escalão. Também frequentou a universidade, uma universidade comum, mas estudou em seminários e é um estudioso de alto nível. Ele vem ensinando alunos avançados há cerca de 20 anos, mas também tem trabalhado no escritório de seu pai, em um papel bastante discreto. Todos os filhos dele são pessoas discretas. Os filhos do falecido Ayatollah Khamenei também são todos discretos, e nenhum deles tem negócios. Eles são acadêmicos ou estudiosos religiosos. Você nunca vê nenhum deles na televisão, dando entrevistas, participando de reuniões ou algo do tipo. Ele trabalhou no escritório do pai por muitos anos, então está muito familiarizado com o funcionamento do Estado, a política global, a política regional e as questões internas.
Imagino que haverá forte grau de continuidade nas políticas do Irã. Continuity in Iran's policies. Professor Merendi, talvez a última pergunta de hoje. Esta é, digamos, uma pergunta do tipo pior cenário possível. Mas ainda assim, sinto que preciso perguntar sobre o uso de armas nucleares, porque está claro que a guerra contra o Irã não está seguindo o plano de Washington. Em muitos casos, o governo Trump está claramente, digamos, improvisando e escalando o conflito. Por exemplo, o bombardeio da ilha Hark foi mais uma escalada ordenada por Donald Trump. E claro, não quero pensar no pior cenário, mas pelo que entendo, Israel possui pelo menos 200 ogivas nucleares. Então temos aqui 2 atores com armamento nuclear. Qual é a probabilidade de ocorrer um ataque nuclear tático contra o Irã se a guerra continuar sem seguir os planos de Washington e Tel Aviv? Well, the very fact that you ask this question. Bem, o simples fato de você fazer essa pergunta mostra o quão malignos e sinistros esses regimes são, e é claro, seus aliados na Europa, que você possa sequer contemplar algo assim. Porque nenhum ser humano em sã consciência jamais consideraria usar armas nucleares. Nenhuma pessoa normal pensaria em usá-las sob qualquer circunstância. E isso apenas mostra o quão feias e repugnantes são as elites políticas do Ocidente. Acho que os arquivos de Epstein, pequeno vislumbre da realidade dessas elites. É claro que sabemos muito pouco. Estamos apenas recebendo fragmentos e pedaços desta informação. Mas isso reflete a falta de moralidade em todo o Ocidente. E como as elites e a mídia ocidental, controladas por essa classe Epstein, compartilham todas a mesma mentalidade. Em outras palavras, elas não têm valores reais. Então não estou dizendo que isso seja impossível, porque é assim que eles são, e é por isso que você fez a pergunta. Mas usar uma arma nuclear no mundo de hoje teria enormes implicações em todo o globo. Acho difícil imaginar que um regime que use armas nucleares, um regime como o regime israelense, sobreviveria depois disso. E o Irã é um país muito grande, e acho que isso convenceria os iranianos de que eles também precisam ter uma arma nuclear. E eu acho que isso convenceria muitos países de que precisariam ter uma arma nuclear. Isso aproximaria o mundo de uma guerra nuclear mais do que nunca. Uma vez que uma arma nuclear fosse usada, dá para imaginar dezenas de países correndo para desenvolver as suas próprias. E com os avanços tecnológicos que temos hoje, incluindo a inteligência artificial, imagino que nos próximos meses e anos isso não seria muito difícil. Mas, no caso do Irã, ele teria que repensar sua postura nuclear. Espero que não chegue a esse ponto. Na verdade, os iranianos têm sido muito responsáveis. Eles só escalam quando os americanos escalam primeiro. Se o Irã quisesse, já poderia ter destruído todos os petroleiros no Golfo Pérsico. E eles poderiam ter destruído todas as instalações de petróleo e gás do outro lado do Golfo Pérsico. E se quisessem ser realmente sinistros, como os Estados Unidos, poderiam ter destruído também as usinas de dessalinização, algo que os Estados Unidos fizeram com o Irã na ilha de Kashmir. Portanto, os iranianos sempre tiveram a superioridade moral. E neste momento, o que estão fazendo é basicamente reagir. Eles fecharam o Estreito de Hormuz, porque esses países estão ajudando os Estados Unidos a matar iranianos. Mas eles não destruíram as instalações de petróleo e gás. Então, se sob pressão, os Estados Unidos declararem vitória e se retirarem, no fim das contas, o petróleo e o gás voltarão aos mercados. É claro que isso causará danos de longo prazo, o que não preciso explicar para você. Você é o especialista, então vou tomar cuidado para não falar demais e expor minha falta de conhecimento. Mas os iranianos, em sua maioria, não tocaram nas instalações de petróleo e gás. Se eles avançarem para destruir o Irã, seja por meios convencionais ou de outra forma, então o Irã destruirá tudo, porque isso seria existencial.
E esses países todos se tornariam parte da guerra contra o povo iraniano. Portanto, o mais inteligente seria que os países da região do Golfo Pérsico dissessem aos americanos para irem embora. Também seria sensato que Trump declarasse vitória e voltasse para casa, e que os países ao redor do mundo pressionassem o regime sionista e o regime em Washington para que encerrassem sua agressão. Não é apenas contra o Irã. Neste momento, eles estão realizando ataques aéreos em todo o Líbano. Estão arrasando cidades. Estão tentando criar outra Gaza no sul do Líbano e em Beirute. E o Ocidente está de acordo com isso. Os europeus, os americanos e a mídia ocidental, todos estão de acordo. Estão virando o rosto, como sempre fazem. E isso é algo que o Irã, obviamente, não aceitará. Portanto, a comunidade internacional e os países da região precisam pressionar os Estados Unidos, puxar com força a coleira de Netanyahu. Esses países da região também precisam encerrar sua hostilidade em relação ao Irã e começar a pressionar os Estados Unidos para forçar o regime israelense a interromper seus ataques genocidas em toda a região. E há muito que se pode dizer sobre a contenção do Irã, que vem demonstrando há anos. Por exemplo, após o assassinato de Soleimani, o Irã não retaliou. E depois do bombardeio de uma de suas embaixadas na Síria, antes da queda de Bashar al-Assad, o Irã novamente não retaliou. Portanto, parece que os Estados Unidos e Israel continuaram pressionando o Irã até o ponto em que ele ficou efetivamente encurralado e teve de responder, o que é o que estamos vendo agora. Mas, é claro, como você mencionou, quando a guerra não sai conforme o planejado, o próximo degrau na escada da escalada é tudo o que resta aos líderes ocidentais para salvar as aparências. Eu apenas acrescentaria que o Irã realmente retaliou, mas o fez de uma forma, em ambos os casos, para evitar que uma guerra estourasse. Em outras palavras, muitos no Irã argumentariam que eles não retaliaram o suficiente, e alguns até diriam que isso é uma espécie de não retaliação. Então, de certo modo, muitos concordariam que isso não foi realmente uma retaliação. Pessoalmente, acho que eles provavelmente fizeram a coisa certa, porque não queremos guerra. A guerra traz morte e destruição. E você sabe, o Ocidente sempre gosta de retratar o Irã como mau e imoral, mas eu diria que o Irã, quando se trata do Ocidente, sempre teve a vantagem moral. O pecado do Irã é querer ser independente e apoiar o povo palestino. Enquanto isso, o Ocidente apoia o etnossupremacismo, a limpeza étnica e o genocídio. O Irã, o Hezbollah, o eixo da resistência, o Iêmen e a resistência no Iraque afirmam que isso é imoral, e é basicamente por isso que o Irã está sendo atacado. É claro que vai além disso. Trata-se do apoio do Irã a Cuba, a Venezuela e a todos esses países sob as botas do Império. Mas o que é mais inaceitável para o Ocidente é o Irã dizer: nós não aceitamos o etnossupremacismo. E tem sido assim nos últimos 47 anos. Professor Mohammad Marandi, muito obrigado para nós. Não tenho palavras para agradecer por esta conversa em um momento tão difícil. Cuide-se. Obrigado. É uma honra estar no seu programa. Eu assisto e você faz um trabalho fantástico. Obrigado por todo o excelente trabalho. Obrigado.